Irmãos, siga lá o nosso canal no YouTube, Comunidade da Fé Oficial. Se inscreve, aperta o sininho. Todo domingo e terça nós estamos aqui trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. E eu queria que você pegasse seu papel, sua caneta, sua Bíblia. Não importa se você está em casa, nós estamos cultuando da mesma forma. Hoje é a noite de nós estarmos ceando, então prepara aí o seu suco de uva, prepara o seu pão. Talvez vocês não estejam aqui conosco, mas nós estamos na mesma fé, no mesmo amor, na mesma esperança, na mesma alegria, porque Deus é tudo em todos. Deus é tudo em todos. Amém? Aleluias. Amém. Irmãos, Israel estava vivendo um tempo diferente, e o povo de Israel falou assim para Deus: Deus, nós queremos um rei, nós queremos que um rei governe sobre nós. Gente, olha que loucura. Israel era governada pelo próprio Deus, e eles decidiram que eles queriam ser governados por um rei, um homem. E Deus falou assim: vocês querem um homem? Então tá bom. Então, o profeta Samuel, um dia andando, encontrou um homem chamado Saul. Saul tinha saído para procurar algumas cabras do seu pai. Então Samuel chamou Saul e disse: Saul, eu vou te ungir como rei. E você vai sair daqui, você vai encontrar alguns homens, esses homens vão dizer que os cabritos do seu pai já apareceram. E logo depois você vai continuar andando até a cidade de Gate. E lá você vai encontrar algumas pessoas, alguns profetas. E lá o Espírito Santo vai te tomar. E então você será um novo homem. Então tudo isso acontece. Saul levanta um grande exército de 330 mil homens. Saul levanta um exército com 330 mil homens. Eles vão para uma batalha e Deus dá a vitória a Saul. Saul estava todo feliz porque ele tinha vencido. Mas agora ele precisava enfrentar os filisteus. E esse é o pano de fundo do que nós vamos ler agora. Então, 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 1 a seguir. Diz assim: Saul tinha anos de idade quando começou a reinar, e tendo reinado 2 anos sobre Israel, escolheu para si 3.000 homens de Israel. 2.000 estavam com Saul em Micmas e no monte de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Quando ao resto do povo mandou cada um para a sua tenda. Ora, Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estavam em Geba. E os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo o povo ouviu dizer que Saul ferira a guarnição dos filisteus, e que Israel se fizera abominável aos filisteus. E o povo foi convocado após Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, com 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão, como a areia que está à beira do mar. Subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em aperto, porque o povo se achava angustiado, esconderam-se nas cavernas, nos espinhais, nos penhascos, nos esconderijos, nos subterrâneos e nas cisternas. Ora, alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, mas Saul ficou em Gilgal. E todo o povo seguia tremendo. Esperou, pois, 7 dias, até o tempo que Samuel determinara.
Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo, deixando a Saul, se dispersava. Então Saul disse: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal tinha acabado de oferecer o holocausto, e eis que Samuel chegou, e Samuel lhe saiu ao encontro para o saudar. Então Samuel lhe perguntou: o que fizeste? E respondeu Saul: porquanto via que o povo, deixando-me, se dispersava, e que tu não vinhas no tempo determinado, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim e a Gilgal, e ainda não aplaquei o Senhor. Assim me constrangi e ofereci o holocausto. Então Samuel disse a Saul: procedeste neciamente. Não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te deu e te ordenou? O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já não tem destinado para ser príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amados, Saul tinha vencido uma batalha, ele tinha 330 mil homens no seu exército, e ele simplesmente fala assim: não, eu vou escolher aqui só 3.000 homens, para a gente ir para a batalha, e 1.000 eu vou mandar com meu filho, e eu vou ficar somente com 2.000. E ele foi, imprudente. Quando ele chega lá, o filho dele com 1.000 homens, invade lá o lugar dos filisteus, e os filisteus se revoltam e vão para cima de Saul, e cercam Saul. E o texto diz que os homens que estavam com Saul começavam a tremer de medo, e eles começaram a se esconder nas montanhas, nas cavernas, nos espinhais, porque eles deixaram o medo dominar seu coração. E Saul tinha uma palavra do profeta Samuel. Samuel disse para Saul: Saul, fique aqui e espere 7 dias que eu vou chegar. E nós vamos apresentar o holocausto a Deus, e Deus nos dará a vitória. Só que deu 7 dias e Samuel não chegou, Samuel se atrasou. Eles estão cercados pelos inimigos. Diz que os inimigos eram como a areia do mar. Os homens com ele estavam tremendo de medo, começaram a fugir, se esconder. E ele ficou com medo de ficar sozinho e morrer. E o medo dele foi tanto, e o desespero dele foi tanto, o pânico bateu nele, foi tão forte, o desespero foi tão forte, que ele disse: olha, prepara o holocausto, prepara as ofertas, que eu vou apresentar ao Senhor o sacrifício, porque o Senhor precisa vir a nosso favor, porque senão nós vamos morrer. Mas eu sempre falo para vocês, e repito, que Deus é um Deus de princípios, e não pode se quebrar os princípios de Deus. E o princípio naquele tempo é que somente um sacerdote ou um profeta poderia oferecer sacrifícios e holocaustos ao Senhor. Mas Saul, desesperado pelo medo, desesperado pelo pavor que ele estava vivendo, pela situação que eles estavam vivendo, cercado pelos inimigos, o profeta não chegava, as pessoas estão fugindo, os soldados estão tremendo de medo, e ele desesperadamente pega o holocausto e apresenta aquele cordeiro ao Senhor e as ofertas pacíficas. E quando ele acaba de fazer isso, o profeta Samuel chega e pergunta para ele: o que é que você fez, rei? Eu não te disse que eu vinha? Eu não te falei que eu ia apresentar os sacrifícios ao Senhor? Você agiu como um louco.
Você deixou o medo tomar conta do seu coração. Você deixou o pavor tomar conta de você. Você agiu sem prudência. Por causa da sua loucura, o Senhor hoje rejeita o teu trono. E o texto diz que ele falou assim, e a partir de hoje, Deus começa a procurar um homem, segundo o coração dele, para reinar no seu lugar. Irmãos, se eu e você nos colocarmos no lugar de Saul, nós estaríamos também talvez desesperados com aquela situação. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, onde tem um vírus solto pegando milhares de pessoas. E nós estamos vendo pessoas que estão sofrendo com o medo, sofrendo com o pavor, sofrendo com a ansiedade, sofrendo com as dificuldades da vida, sofrendo com a solidão. E elas estão simplesmente se desesperando. Todos os inimigos de Israel, eles apresentavam algo que caracterizava aquele exército, mas também representava uma potestade. E quando você começa a estudar sobre os filisteus, você vai ver que os filisteus, tudo que eles faziam, eles queriam fazer primeiro para gerar medo nas pessoas. Então eles cercavam, eles faziam barulho, eles afrontavam, eles iam de encontro para apavorar as pessoas. Então os filisteus, eles representam aquilo que traz o medo, aquilo que traz o pavor, aquilo que traz o desespero para a pessoa. Sabe? Se você pular aí 2 folhinhas, e 1 Samuel capítulo 17, versículo 10. Você vai lembrar da história de Davi, quando Davi vai enfrentar os filisteus novamente, e eles tinham um gigante chamado Golias, e eles tinham novamente rodeado a cidade. Durante 40 dias, eles faziam o que durante 40 dias? Eles apavoravam. Eles colocavam medo. Então presta atenção. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 10, diz assim: E disse mais o filisteu: Hoje lancei um desafio às tropas de Israel. Dá-me um guerreiro, e façamos força em combate, homem contra homem. Quando Saul e todo o seu Israel ouviram tal proposta do filisteu, encheram-se de espanto e de medo. Versículo 16. E 40 dias o filisteu erguia a voz, de manhã e à tarde, enquanto seus homens tomavam posição de combate. Irmãos, eu quero que você veja hoje o cenário que os filisteus proporcionavam. Antes de eles guerrearem, antes de eles irem em afronta, primeiro eles trabalhavam na mente da pessoa, colocando o quê? Espanto, medo, terror, desespero nas pessoas. O texto diz que ele durante 40 dias, esse gigante ia até a frente dos exércitos de Israel e começava a desafiar eles. Dizia: me traga um guerreiro, me traga um homem forte para guerrear comigo. E a Bíblia diz que eles se enchiam de espanto e de medo. Irmãos, eu não sei você, eu não sei se isso aparenta a você, mas quando você hoje liga a televisão, parece que tem um filisteu dizendo para você todo dia: olha, você vai morrer, as pessoas estão morrendo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E há um pavor sendo colocado na mente das pessoas.
Irmãos, eu não estou dizendo que nós não estamos vivendo uma pandemia, eu não estou dizendo que nós não estamos enfrentando um tempo muito difícil, mas você precisa ver que estão colocando pavor, medo nas pessoas. E está sendo trabalhado como era trabalhado aqui. Toda hora que você liga a televisão, está lá uma notícia: ei, tantos morreram, tantos isso, tantos aquilo. E você começa a ouvir aquilo e começa a gerar o quê? Espanto, medo, terror, desespero. Sabe, esses dias, cada dia mais que passa, tem pessoas me ligando, me procurando, pedindo oração, dizendo: pastor, eu não sei quando foi que eu saí de casa, eu não sei quando foi que eu vi as pessoas. É um espanto, é uma insegurança, é um medo, é um desespero no coração. Irmãos, é o mesmo sentimento, é o mesmo trabalhar na mente. É esse espírito filisteu que apavora as pessoas. Eu estava brincando esses dias com o meu sobrinho Pedro Henrique, a gente estava falando que nós fomos num lugar, e eu acho que em menos de 5 minutos passaram álcool umas 10 vezes na minha mão. Teve uma hora que eu falei: calma, gente, eu já passei. Calma. Amém? Calma. Nós não podemos deixar esse desespero tomar conta do nosso coração e da nossa vida. Você precisa se guardar, você precisa se preservar, você precisa lavar as mãos, usar máscara, usar gel, mas sem o desespero, sem o pavor, sem deixar isso dominar o seu coração, sem deixar isso dominar a sua vida, sem deixar isso dominar a sua família. Porque é isso que o inferno faz, é assim que ele trabalha, essa potestade. Ele começa a trabalhar primeiro aonde? Na sua mente. E ele começa a dizer, todo dia, 40 dias, aquele gigante ia e falava: ei, eu vou matar vocês, eu vou acabar com vocês, vocês vão morrer. E o espanto ia aumentando, e o medo ia aumentando, o desespero ia aumentando. Amado, Saul não foi diferente. Ele estava cercado pelos inimigos, o profeta não chegava. O desespero bateu, o medo bateu. O texto diz que os soldados dele tremiam de medo. Procuravam cavernas, espinhais, procuravam todos os lugares para se esconder. Porque os filisteus afrontavam, intimidavam, angustiavam. E aí eu fico pensando a diferença de Saul para Davi. Saul desespera e vai fazer um holocausto onde não era para ele fazer, quebra princípios de Deus. Davi vai levar comida para os irmãos e chega lá, ele vê o gigante desafiando o exército inteiro de Israel. E ele diz assim: quem é esse incircunciso para desafiar o Deus vivo? Se não tem aqui quem vá, eu vou, porque o medo não vai me dominar, o desespero não vai me dominar, o pavor não vai me desesperar. Davi, você não tem lança, você não tem armadura, mas Davi entendia que ele não precisava disso. Davi disse assim: você vem contra mim com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe qual é a diferença disso? É a diferença aqui na mente, no espírito. Era a mesma afronta, era o mesmo pavor que eles lançavam, mas todo o trabalhar era na mente. Por isso nós usamos o capacete da salvação para nos proteger dos dardos inflamáveis do inimigo. Mas se você não tem a certeza da sua salvação, se você não tem a certeza de quem você serve, o medo vem e ele toma conta de você. Por isso, o apóstolo Paulo fala assim: eu sei em quem tenho crido.
E sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O que é isso, pastor? Isso é o trabalhar na mente. A pergunta hoje é: você vai agir no meio dessa pandemia como Saul ou como Davi? Você vai deixar o medo dominar você? Você vai deixar o desespero dominar você? Você vai deixar a ansiedade tomar conta de você? Sabe? Marcos, capítulo 5, versículo 36, fala assim: não temais, crê somente. Deixa eu te falar uma coisa. O antônimo do medo, o contrário do medo, é fé. A Bíblia fala assim: olha, não temas, creia, tenha fé. Sabe por que o medo começa a entrar? Porque a fé começa a sair. Sabe por que o medo começa a vir sobre você? Porque o medo começa a dominar a sua fé. E é tudo isso que o inimigo quer fazer com você e na sua mente. Ele quer simplesmente primeiro deixar que o medo, o pavor, o desespero tome conta de você. Irmãos, todos nós podemos pegar esse vírus. Dentro de casa, na rua, no trabalho. Quem nos guarda é o Senhor. E se esse vírus vir até mim ou até você, e Deus achar que melhor nos levar, nós iremos morar na glória. Porque eu sei para onde eu vou. Então não é tempo de desespero. É tempo de se cuidar, é tempo de se proteger, mas eu não posso deixar que esse principado, essa potestade comece a trabalhar na minha mente, na sua família, no seu coração. Então aprenda isso. Os filisteus trabalhavam com o medo, trabalhavam com o pavor. E por causa do medo, e por causa daquele pavor, por causa daquele pânico, Saul toma uma atitude dominada por 3 sentimentos. O primeiro sentimento que ele tem, ele se torna ansioso, porque ele não soube esperar o profeta. O medo dele de morrer foi tão grande que ele deixou a ansiedade tomar conta das decisões dele. E deixa eu te falar uma coisa: se você não guardar o seu coração, se você não guardar a sua mente, se você tomar decisões em cima do pânico, do medo, do pavor, você vai tomar decisões erradas na sua vida. Você está vendo aí, esse tempo de pandemia, os divórcios estão aumentando, a pornografia tem aumentado, a depressão tem aumentado, crise de ansiedade tem aumentado. Por quê? Porque estamos tomando decisões em cima de sentimentos errados. Então Filipenses capítulo 4, versículo 6, fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas e ações de graças. E o Deus de paz, que excede, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu quero falar para você, ainda que o inimigo esteja querendo trabalhar na sua mente, não deixe a ansiedade mover seu coração, não deixe a ansiedade mover as suas decisões, não deixe a ansiedade mover a sua mente. Tem pessoas desesperadas agora porque o dinheiro não está vindo, as coisas não estão acontecendo, e elas estão deixando o quê? A ansiedade, a ansiedade, a ansiedade, e elas estão se perdendo por causa do quê? Do pânico, do medo, e aí o inimigo fica igual o filisteu, de manhã e de tarde, na sua mente, trabalhando na sua mente.
E Saul deixou isso entrar dentro dele. A segunda coisa que Saul se sentiu foi inseguro. Ele viu ele cercado, ele viu ele ali, não tinha para onde ir, os soldados dele se escondendo. E ele se sentiu como? Inseguro. Eu não sei você, mas muitas das pessoas que eu conheço hoje estão se sentindo assim. Tem um irmão aqui na igreja que ficou 4 meses sem sair de casa. Um dia foram visitar ele, ele abriu a centelha, né? Foi, Albert? E ele botou a carinha e disse: estou bem, estou vivo. Estou vivo. Amados, esse não é o sentimento dos guerreiros de Deus. Mas eu fiquei feliz, irmão. Depois que ele saiu, ele voltou trabalhando com tudo. Glória a Deus. Sabe, amados, nós estamos vivendo esse tempo de insegurança. E essa insegurança você não se sente mais seguro nem dentro da sua casa. Porque o vírus está entrando na sua casa. Porque você liga a TV e ela trabalha na sua mente. Você ouve o vizinho, trabalha na sua mente. Você, todo dia, tem aquele negócio da pandemia. Tantos morreu, tantos pegou, tantos não sei o quê. E a sua mente é bombardeada dia e noite por sentimentos que trabalham na sua mente. Abra sua Bíblia aí no Salmo 91. Amado, você será como Saul ou como Davi? Esse é o tempo dos Davi se levantarem. O Salmo 91, versículo 1 fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e ele o cobrirá com suas penas, e sob suas asas, e você estará seguro. E a sua verdade será a sua proteção e o seu escudo. Sabe qual é o nosso maior problema nesse tempo? Porque você não tem deixado a verdade do Senhor ser o seu escudo e a sua proteção. Você não tem confiado naquilo que o Senhor tem falado para você. E você deixa o quê? A insegurança tomar conta de você. Os filisteus estão aí na sua mente, dia e noite, trabalhando. Ei, você vai morrer. Fulano vai morrer. O mundo vai acabar. Amados, Deus não perdeu o controle de nada. Fica tranquilo. A chave da morte, do inferno, eles estão com ele. A igreja será gloriosa. Eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nenhuma praga chegará à nossa casa. Declare a palavra. Ela é a tua verdade, ela é o teu escudo. Nós não somos o povo da insegurança. Pelo contrário, nós somos o povo que traz segurança. Nós somos esse povo. Amado, se levante. O terceiro sentimento que vem sobre Saul é que ele é um cara precipitado. Ele não espera o tempo. Abra rapidinho aí Provérbios capítulo 19, versículo 2. Saul, porque deixa esses sentimentos virem sobre ele, ele toma decisões baseadas na ansiedade, baseado na insegurança e baseado na precipitação. O profeta, quando veio ele, coloca a mão na cabeça e diz: Saul, meu rei, o que é que você fez? Eu não disse que eu vinha. Talvez o Senhor está dizendo para você hoje: ei, por que você fez isso?
eu não disse que eu ia cuidar de você. Eu não disse que eu ia guardar a sua casa. Eu não disse que eu ia guardar a sua família. Provérbios 19:2 diz assim, ó, não é bom agir sem pensar. E quem se precipita acaba pecando. A precipitação é um pecado. Nós não podemos agir precipitadamente. Nós precisamos agir segundo a vontade de Deus. Porque Saul agiu dessa forma, ele perdeu o reinado dele. O profeta disse para ele, ei amigo, porque você fez isso, ainda hoje, o Senhor vai começar a procurar um homem segundo o coração dele. E ele diz assim, o seu reino era para ser perpétuo. Era para durar o teu reino. Mas porque você deixou os filisteus trabalharem na sua mente, e você agiu de forma precipitada, ansiosa, você vai perder o seu reino. Sabe o que é engraçado, irmãos? Abre rapidinho no Salmo 56. Eu queria que você visse hoje de uma forma muito clara a diferença da atitude do espírito de Davi para o espírito de Saul. Gade era um lugar dos filisteus. E o Salmo 56 vai contar que os filisteus, eles prenderam Davi, eles prenderam o rei Davi. Davi foi aprisionado lá na terra deles. E aqui no Salmo 56, Davi vai falar o que ele passou e como foi isso. Antes do versículo começar, isso aqui não está no original, mas as pessoas quando escreveram a Bíblia colocaram para a gente ajudar a entender a Bíblia. E fala assim, para o mestre de música, que era de acordo com a melodia da pomba dos cavalos, poema gráfico, dádivo, quando os filisteus prenderam Davi em Gade. E aí começa o salmo, Davi dizendo assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me aprisionaram. E o tempo todo me atacam e me oprimem. Davi está dizendo que o tempo todo os filisteus atacavam ele, oprimiam ele, queriam mexer aonde? Na mente dele. Porque se o medo entrasse, se o pavor entrasse, se o desespero entrasse, Davi tinha perdido. Versículo 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Olha a diferença de Davi. Davi disse, olha, eles me prenderam, eles me aprisionaram, dia e noite eles me atormentam. O medo vem, mas quando o medo vem, eu faço o quê? Eu confio em ti. Versículo 4. Em Deus, cuja a palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei o que poderá me fazer o simples mortal. Irmãos, veja a diferença de Saul para Davi. No versículo 8 ele fala assim, registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas no teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está ao meu favor. Ele está dizendo assim, olha, eu estou aqui, eu estou chorando, eu estou sofrendo, mas eu vou clamar ao meu Deus por socorro. E Ele virá ao meu favor. Versículo 10, ele continua, eu confio em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, nesse Deus eu confio e não temerei o que poderá me fazer o homem. E aí no versículo 12, ele é aprisionado, desesperado, mexendo na mente dele, ele diz assim, olha, e eu cumprirei os meus votos que eu te fiz, ó Deus, a ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão. Davi está aprisionado, sofrendo, chorando, e ele está querendo ser grato a Deus.
Versículo 13, ele termina o salmo dizendo: pois tu me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Amados, aqui você consegue ver muito claro a diferença de Davi para Saul. Eu não sei nesse tempo de pandemia com quem você está parecendo, mas você precisa ter um espírito forte, inabalável. A sua confiança tem que estar no Senhor. Amados, abre rapidinho Mateus capítulo 16, versículo 18. Eu estou sem relógio aqui, viu, gente? Mateus, capítulo 16, versículo 18. E eu queria hoje que você entendesse um texto. Jesus está andando com seus discípulos em um lugar chamado Cesareia de Filipe. E nesse lugar existiam muitos altares e muitos lugares de muitos deuses. Muitos deuses. Eu profetizo a próxima vez que eu for em Israel, eu quero ir nesse lugar. Cesareia de Filipe. E lá existia uma caverna. E essa caverna tinha um nome. Ela se chamava As Portas do Inferno. E dentro dessa caverna tinha um altar ao deus Pan. Quando você ouve a palavra pânico, ela vem de Pan, do deus Pan, o deus do medo, o deus do pânico, o deus do desespero. Jesus vai até esse lugar com seus discípulos e ele fala assim: Pedro, tu és pedra, mas sobre essa rocha, Cristo, eu edificarei a minha igreja. E aí no versículo 18 ele fala assim: da mesma maneira que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligardes na terra será ligado nos céus, e o que desligardes da terra será desligado. Jesus estava na porta dos deus do medo, e ele disse assim: ei, eu estou estabelecendo a minha igreja, e o medo não vai resistir à minha igreja. Porque eu não chamei covardes, eu não chamei medrosos, eu chamei um exército, um povo forte. O povo lá no Egito estava cercado, desesperado. E Deus disse assim para Moisés: Moisés, só diga para o meu povo que marchem. Sabe quem marcha? É o exército. Eu quero falar para você hoje que o Deus Pan, o Deus do medo, o Deus que quer trabalhar na sua mente como aqueles filisteus, eles não têm poder sobre nós. Porque Cristo deixou uma palavra dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Sabe qual é o mais incrível disso? Que esse Deus Pan, ele amedrontava ovelhas e pastores. É por isso que o diabo quer colocar medo em você. É por isso que o diabo quer colocar pavor em você, porque ele quer te parar. Ele quer que você tome decisões erradas, como Saul tomou. Por isso, lá em 1 João capítulo 4, versículo 18, diz que no amor não há medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas pastor, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos tomar a ousadia, tomar a fé. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz assim: portanto, nos aproximemo-nos do trono da graça com confiança, com ousadia,
a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para um momento oportuno. Ei, esse é o momento oportuno, esse é o dia que o Senhor fez. Vamos entrar no trono da graça com ousadia, com confiança, chega de medo, chega de pavor, chega de desespero. As portas do inferno não vão prevalecer contra você, contra a sua casa, contra a sua vida, contra a sua família. Foi Deus que te chamou. E eu quero encerrar com o último texto, Isaías capítulo 41. Versículo 13. E nós vamos cear. Diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor e o Santo de Israel. Eu quero dizer para vocês hoje, amados, não temam. Não temam. Não deixe o medo tomar conta de você. Não deixe o pavor tomar conta do seu coração. Não deixe o desespero tomar conta da sua vida. Pelo contrário, acheguemos-nos a Deus. Entremos hoje no trono da graça. Como, pastor? Com medo? Não. Com ousadia, com confiança. Dando o melhor louvor, dando o melhor para Ele. Entregando sua vida, seu coração, sua família, seus sonhos, entregando tudo a Ele. Talvez esses dias você tenha passado dias em que o inimigo tem trabalhado na sua mente. E que o inimigo tem trabalhado na sua mente. E tem colocado sentimentos, desejos, vontades. E talvez o inimigo esteja como aqueles filisteus que vem de manhã, de tarde, de noite, fica na tua mente, colocando desejos e pensamentos. Mas eu quero te falar hoje, não haja como Saul. Se levante hoje como um Davi.